Verdade. Bem. Belo. Verdade. Bem e belo. Ensinamentos de Meishu Sama. A Reencarnação. Publicado em 23 de outubro de 1943. O tempo que o ser humano leva para reencarnar é bastante variável. E a causa dessa variação é a vontade de cada pessoa. Por exemplo, no momento da morte, quanto mais apego a este mundo a pessoa tem, mais cedo reencarna. Todavia, as consequências não são boas. Uma vez que o mundo espiritual é o local onde o processo de purificação se realiza com maior rigor, quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais purificado se tornará. E, quanto mais purificado estiver o corpo espiritual ao reencarnar, mais feliz a pessoa será. Assim sendo, no caso de reencarnação prematura, pelo fato de ainda restarem impurezas, o processo de purificação deverá ocorrer após ela reencarnar neste mundo. Uma vez que o processo de purificação neste mundo traduz-se em sofrimentos como doença, pobreza, infortúnio etc., evidentemente, a pessoa terá um destino infeliz. O fato de uma pessoa ser feliz ou não, desde o seu nascimento, na maioria das vezes, deve-se ao que acabamos de expor. É preciso saber, portanto, que a felicidade ou a infelicidade não são meros acasos, existindo motivos para tal. Há outra causa para a variação do tempo de reencarnação. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas e oferecem cultos de sufrágio, realizando-os com todo amor e sinceridade, ou quando se empenham em somar virtudes praticando o bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, ou ainda, quando trabalham em benefício da sociedade, tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Por esse motivo, a expressão do amor e da devoção filial aos pais não deve limitar-se ao período em que estes se encontram neste mundo. Na verdade, expressar o amor e a devoção após a morte deles, por meio de cultos e da soma de virtudes, é ainda mais significativo. Em geral, costuma-se dizer, quando os filhos desejam praticar a devoção filial, seus pais já se foram, mas isso é porque se desconhece a realidade do mundo espiritual. Há pessoas que nascem com malformações ou deficiências físicas. Isso significa que elas reencarnaram antes do processo de purificação ser concluído no mundo espiritual. Exemplificando, se uma pessoa cair de um lugar alto e morrer com fraturas nos braços ou nas pernas, e reencarnar antes do completo restabelecimento, apresentará deficiência nesses membros. No caso da reencarnação prematura, não é somente o apego da própria pessoa que conta, o apego dos familiares também influencia. É frequente ver mães que engravidam e dão à luz logo após a morte de um filho querido. Nestes casos, isso significa que houve uma reencarnação antes do tempo por conta do apego ao filho que morreu. Por este motivo, é comum crianças que nascem nessas circunstâncias não serem muito felizes. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3.